O aperto financeiro não é apenas falta de dinheiro. É cansaço da alma, é a sensação de estar fazendo tudo certo e ainda assim ver as portas fechadas. Se hoje você sente que o esforço não acompanha o resultado, escute com atenção. Esta oração vai reorganizar a sua vida financeira pela ordem espiritual antes da ordem material. Nada acontece sem a permissão de Deus. E quando os bons espíritos intervêm, eles começam pelo invisível para transformar o visível. Você vai perceber mudanças reais. Não apenas no dinheiro que entra, mas na forma como as oportunidades chegam até você. Porque prosperidade não nasce do acaso, nasce do alinhamento. Agora me diga, em silêncio ou no coração? Você anda trabalhando muito e mesmo assim o dinheiro some? Já sentiu vergonha de olhar as contas? Já pediu a Deus uma saída e só recebeu silêncio? Então preste atenção. Este não é mais um vídeo. Esta oração foi preparada para quem está no limite, mas ainda tem fé suficiente para confiar. Antes de continuar, escreva nos comentários uma frase simples, mas verdadeira. Eu confio em Deus. Escrever isso é um compromisso espiritual. Quando você declara, o plano maior escuta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da verdadeira riqueza, somos ensinados que o homem pode possuir muito e ainda assim ser pobre, se não souber usar o que recebe conforme a lei divina. Allan Kardec nos mostra que a providência divina nunca falha, mas age segundo a necessidade real da alma, não segundo a pressa do homem. Essa oração vai te ajudar exatamente nisso. A sair do desespero e entrar na confiança. A sair da escassez emocional para permitir que a abundância encontre você. Se você deseja aprender a orar com consciência, fé e alinhamento espiritual, inscreva-se no canal agora. Aqui você não encontrará promessas vazias, mas ensinamentos que fortalecem a alma e organizam a vida. Agora acalme o coração. Respire fundo. Abra sua mente para a espiritualidade maior. Vamos iniciar a oração. Eu me coloco em recolhimento neste instante. Aquieto os pensamentos que correm apressados por causa das contas, das cobranças, dos compromissos que parecem maiores do que as forças, e começo esta prece como quem conversa em silêncio com o plano maior, abrindo o coração com sinceridade. Reconhecendo que a dificuldade financeira não é apenas falta de dinheiro, mas também cansaço da alma, medo do amanhã e sensação de estar caminhando sem chão firme sob os pés. Eu reconheço que muitas vezes sorrio por fora, enquanto por dentro carrego um aperto difícil de explicar. Noites em que o sono não vem porque a mente refaz cálculos, prazos, dívidas, e dias em que o simples ato de abrir a carteira ou olhar uma mensagem já traz angústia. E neste momento eu escolho parar, respirar e lembrar que nada acontece sem uma razão maior, que toda prova traz um aprendizado e que não estou abandonado, mesmo quando tudo parece silencioso. Eu elevo o pensamento com humildade, pedindo amparo, equilíbrio e clareza, lembrando das palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ensina que a verdadeira riqueza não está apenas no que se possui, mas na capacidade de confiar, aprender e seguir adiante com dignidade. E quando nos lembra, no capítulo que fala sobre a providência, que ninguém fica sem amparo quando confia e trabalha com boa vontade, porque o auxílio chega sempre no tempo certo, ainda que por caminhos inesperados. Neste instante, peço que a espiritualidade amiga se aproxime, que os bons espíritos, sob a permissão divina, envolvam minha vida com serenidade, afastem a ansiedade que aperta o peito e me ajudem a enxergar além do medo, porque sei que muitas vezes o desespero me faz acreditar que não há saída, quando na verdade existem caminhos que ainda não consigo ver. Eu peço força para não desanimar, paciência para não agir por impulso e sabedoria para tomar decisões mais conscientes, porque compreendo que prosperidade verdadeira não nasce do desespero, mas da harmonia entre pensamento, sentimento e ação, como ensina o Evangelho quando fala que cada um recebe segundo as próprias obras, não como punição, mas como oportunidade de crescimento e reajuste. Eu entrego agora minhas preocupações financeiras, as dívidas que parecem não ter fim, os compromissos que pesam, os sonhos adiados por falta de recursos, e peço que sejam amparados, iluminados e reorganizados com a ajuda do plano espiritual, para que eu encontre soluções justas, honestas e equilibradas,
sem atalhos que tragam culpa ou sofrimento futuro. Que os bons espíritos inspirem ideias novas, caminhos diferentes, oportunidades que estejam de acordo com o bem, porque sei que muitas vezes a resposta não vem como dinheiro imediato, mas como uma orientação, uma conversa, uma chance de trabalho, uma mudança de atitude que abre portas onde antes só havia muros, e que tudo isso também é auxílio divino. Eu lembro agora do ensinamento que diz que ninguém sofre sem motivo, e que as provas ligadas ao dinheiro muitas vezes vêm para ensinar desapego, responsabilidade, organização e confiança, não para humilhar ou destruir, e ao lembrar disso, escolho transformar esta dificuldade em aprendizado, em crescimento interior e em passo firme rumo a uma vida mais estável e consciente. Peço que a espiritualidade fortaleça minha fé nos dias em que penso em desistir, porque existem momentos em que tudo em mim quer parar, quer se fechar, quer acreditar que não vale mais a pena tentar, e é justamente nesses momentos que mais preciso sentir essa presença amiga, suave, silenciosa, dizendo ao coração que ainda há caminho, ainda há tempo, ainda há solução. Que eu consiga sentir paz mesmo antes da solução completa chegar, porque o Evangelho nos ensina que a calma e a confiança já são sinais de amparo, e que quando o coração se aquieta, a vida começa a se reorganizar, as ideias se alinham, as oportunidades aparecem, e aquilo que parecia impossível começa, pouco a pouco, a se tornar possível. Eu peço equilíbrio para lidar com o dinheiro que chega e com o que ainda não chegou, para não gastar movido pela ansiedade, nem economizar movido pelo medo, mas administrar com consciência, gratidão e responsabilidade, entendendo que prosperar também é aprender a cuidar, planejar e respeitar os próprios limites. Que os bons espíritos me ajudem a romper padrões antigos, hábitos que me levaram a apertos repetidos, escolhas feitas sem reflexão, porque sei que melhorar a vida financeira também passa por mudar atitudes internas, pensamentos negativos, crenças de escassez que, muitas vezes sem perceber, eu mesmo alimento. Eu peço que a esperança seja renovada agora, não aquela esperança vazia que apenas espera, mas a esperança ativa que trabalha, confia e segue, lembrando do ensinamento que diz que a fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face. E por isso, escolho unir fé e ação, prece e esforço, confiança e responsabilidade. Neste momento, que quem me escuta se sinta acolhido, porque se estas palavras parecem descrever exatamente a própria dor, não é coincidência, é sinal de que muitos passam por lutas semelhantes, e de que a espiritualidade usa esta prece para lembrar que ninguém está sozinho, que ninguém foi esquecido, e que o auxílio já está em movimento. Que a paz comece a tomar o lugar do aperto no peito, que a mente fique mais clara, que o coração fique mais leve, e que a vida financeira comece a se reorganizar passo a passo, com ajuda espiritual, esforço pessoal e confiança no bem, porque quando o interior se harmoniza, o exterior responde. Eu agradeço, mesmo antes de ver, porque sei que a gratidão abre caminhos, fortalece o ânimo e aproxima o amparo, e sigo nesta prece, sentindo que algo já se movimenta, mesmo que de forma sutil, mesmo que ainda invisível, mas real, constante e cuidadoso. Eu sigo nesta prece com o coração ainda mais aberto, permitindo que as palavras nasçam do sentimento mais profundo, porque sei que quem escuta agora também carrega esse peso silencioso que quase ninguém vê, esse aperto que começa quando o dia ainda nem clareou e termina quando a noite já avançou. Essa sensação de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando. E por isso continuo falando, não por falar, mas por sentir, por saber que esta conversa toca exatamente onde dói. Eu reconheço que muitas vezes me perguntei em silêncio onde errei, em que momento perdi o controle, porque parece tão difícil para mim enquanto para outros parece fluir. E ao lembrar dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, compreendo que cada espírito caminha em seu próprio tempo, trazendo experiências do passado, aprendizados pendentes e desafios necessários para o crescimento. E isso não me diminui, não me condena, apenas me convida a aprender e seguir com mais consciência. Eu acolho agora a ideia de que a dificuldade financeira não define quem eu sou, não mede meu valor, não apaga minhas qualidades, porque o Evangelho ensina que o espírito é imortal, e que as circunstâncias materiais são passageiras, e quando eu me lembro disso, algo dentro de mim se acalma,
porque percebo que esta fase não é o fim da minha história. É apenas um capítulo que está sendo escrito com esforço, lágrimas, fé e persistência. Neste momento, peço que a espiritualidade amiga continue me envolvendo. Que os bons espíritos inspirem pensamentos mais elevados quando a mente insiste em repetir o medo. Que afastem ideias de derrota, de incapacidade, de comparação, porque sei que muitas vezes o maior inimigo não é a falta de dinheiro, mas a voz interna que diz que não vai dar certo, que já é tarde, que eu não sou capaz, e eu escolho agora silenciar essa voz e ouvir aquela que vem do alto, suave, firme e cheia de esperança. Eu peço ajuda para reorganizar minha vida financeira de dentro para fora, começando pela forma como penso, sinto e ajo, porque aprendo no Evangelho que a transformação verdadeira começa no íntimo, e quando o interior muda, o exterior acompanha, mesmo que não seja imediato, mesmo que exija paciência, disciplina e perseverança, virtudes que eu escolho cultivar a partir de agora. Que eu consiga olhar para o dinheiro com mais equilíbrio, sem medo excessivo quando falta e sem ansiedade descontrolada quando chega, entendendo que ele é um instrumento de aprendizado, de troca e de progresso, e não um inimigo ou um peso constante, e que eu aprenda a lidar com ele com respeito, organização e gratidão, para que ele possa circular melhor em minha vida. Eu lembro agora de um ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé que transporta montanhas, e compreendo que essa fé não é gritar por milagres sem agir, mas confiar profundamente enquanto faço a minha parte, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem ver resultados imediatos, porque a fé verdadeira sustenta o passo quando o caminho parece longo demais. Neste instante, eu entrego também o cansaço emocional que a dificuldade financeira traz. Aquele cansaço que não se resolve com uma noite de sono, que pesa nos ombros, que rouba a alegria das pequenas coisas, que faz tudo parecer mais difícil do que realmente é, e peço que a espiritualidade alivie esse peso, traga descanso para a alma e renove minhas forças internas. Que eu consiga enxergar oportunidades onde antes eu só via portas fechadas, que eu perceba sinais simples, ideias que surgem de repente, encontros que parecem comuns, mas carregam possibilidades, porque sei que o auxílio espiritual muitas vezes se manifesta de forma discreta, através de intuições, conversas, convites e caminhos que se abrem quando estou atento e disponível. Eu peço coragem para recomeçar quantas vezes for necessário, porque o Evangelho ensina que ninguém está condenado a permanecer no erro, na dificuldade ou na dor, e que sempre existe a chance de levantar, ajustar a rota e seguir adiante. E isso me conforta profundamente, pois me lembra que não importa quantas vezes eu caí, mas quantas vezes escolho levantar com mais aprendizado do que antes. Que a espiritualidade me ajude a soltar a culpa excessiva pelos erros financeiros do passado, decisões tomadas sem maturidade, escolhas feitas em momentos de fragilidade, porque carregar culpa não resolve, apenas paralisa. E o Evangelho nos ensina que o arrependimento verdadeiro vem acompanhado de reparação e mudança de atitude, não de autopunição eterna. Eu escolho agora aprender com o passado sem me aprisionar a ele, olhar para frente com responsabilidade e esperança, acreditando que posso construir uma nova relação com o dinheiro, mais saudável, mais consciente e mais alinhada com meus valores espirituais, sabendo que prosperar não significa apenas ter mais, mas viver com mais paz, mais equilíbrio e mais dignidade. Neste momento da oração, eu sinto que quem escuta se reconhece em cada palavra, porque talvez também esteja cansado de fingir que está tudo bem, cansado de ouvir conselhos vazios, cansado de promessas rápidas, e por isso esta prece toca tão fundo, porque ela não promete atalhos, mas oferece algo mais forte, mais real, mais duradouro, que é a reconstrução da fé, da esperança e da força interior. Eu peço que a espiritualidade envolva o lar, o ambiente de trabalho, as relações ligadas à vida financeira, dissolvendo conflitos, abrindo caminhos de diálogo, compreensão e acordo, porque muitas vezes a dificuldade financeira também gera tensão, discussões e distanciamento. E eu desejo que a paz comece a se restabelecer em todos esses espaços. Que eu consiga manter a serenidade mesmo diante de cobranças, prazos e pressões, lembrando que o desespero nunca foi bom conselheiro,
e que o Evangelho nos ensina sobre a mansidão e a confiança como forças silenciosas que sustentam a caminhada nos momentos mais difíceis. Eu peço que os bons espíritos me ajudem a desenvolver disciplina, organização e constância, porque sei que milagres financeiros não se sustentam sem mudança de hábitos, e que prosperidade construída com consciência é aquela que permanece, cresce e traz tranquilidade ao longo do tempo. Que eu aprenda a valorizar cada pequena conquista, cada dívida renegociada, cada conta paga, cada passo dado, por menor que pareça, porque o Evangelho ensina que ninguém chega ao topo sem começar pela base, e que todo progresso é digno de reconhecimento e gratidão. Neste instante, eu também peço por libertação emocional, para não me definir pelo saldo bancário, para não permitir que a falta de dinheiro roube minha autoestima, minha alegria e minha capacidade de sonhar. Porque sou mais do que minhas dificuldades, sou um espírito em aprendizado, caminhando, errando, acertando e evoluindo. Que a espiritualidade me ajude a manter pensamentos mais elevados, porque sei que o pensamento cria caminhos, influencia atitudes e molda escolhas, e ao elevar meus pensamentos, eu começo a atrair soluções mais equilibradas e oportunidades mais alinhadas com o bem. Eu lembro agora do ensinamento que fala sobre buscar primeiro o reino do bem e da justiça, e que o resto vem por acréscimo, e compreendo que isso não significa abandonar as responsabilidades materiais, mas colocá-las no lugar certo, sem desespero, sem idolatria, sem medo excessivo, confiando que quando faço o que está ao meu alcance com honestidade, o auxílio chega. Que eu consiga transformar esta fase difícil em base para uma vida mais estruturada, mais consciente e mais estável, aprendendo a planejar, a respeitar limites, a fazer escolhas mais alinhadas com o que realmente importa, porque prosperidade também é aprender a dizer não ao que desequilibra. Eu peço que a espiritualidade ajude a quebrar ciclos repetitivos de aperto, aquelas fases que parecem se repetir, como se eu sempre voltasse ao mesmo ponto, e que me ajudem a enxergar o que precisa ser mudado para que a história siga diferente, porque o Evangelho nos ensina que a evolução acontece quando compreendemos e transformamos, não quando repetimos sem consciência. Que eu receba intuições claras, orientações sutis, inspirações práticas para melhorar minha vida financeira, seja através de novos caminhos profissionais, reorganização do que já faço, desenvolvimento de habilidades ou mudanças de atitude, e que eu tenha coragem de seguir essas orientações mesmo quando exigirem esforço e disciplina. Eu peço também paciência, porque sei que nem tudo se resolve de uma vez, e que o tempo é um aliado quando caminho com constância. E ao lembrar disso, respiro mais fundo, alivio a pressa e confio que cada dia traz um avanço, mesmo que pequeno. Que a fé continue brotando no coração de quem escuta, não como uma emoção passageira, mas como uma certeza tranquila de que existe amparo, existe cuidado e existe um plano maior em ação, mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver. Eu sinto que esta oração cria um espaço de acolhimento, como se alguém finalmente dissesse aquilo que ninguém costuma dizer, que está tudo bem sentir medo, cansaço e insegurança, mas que não está tudo bem desistir de si mesmo, e por isso esta prece segue firme, como um abraço silencioso que sustenta. Que a espiritualidade envolva este momento com luz, serenidade e esperança, fortalecendo a certeza de que a vida financeira pode sim melhorar, não por mágica, mas por alinhamento entre fé, ação e aprendizado. Como ensina o Evangelho quando fala que cada um colhe conforme semeia e que sempre é tempo de plantar diferente. Eu sigo confiando, mesmo sem todas as respostas, porque aprendi que confiar não é saber como tudo vai acontecer, mas saber que não estou sozinho no caminho, e essa certeza muda tudo, muda a forma de acordar, de enfrentar o dia, de lidar com os problemas e de acreditar no amanhã. Que esta oração continue ecoando na mente e no coração de quem escuta, trazendo calma nos momentos de aperto, clareza nas decisões, esperança nos dias difíceis e força para seguir, porque quando a fé se instala de verdade, a vida começa a se reorganizar, de dentro para fora, passo a passo, com a ajuda do plano maior e com o esforço consciente de cada dia. Continuo nesta oração sentindo que algo ainda mais profundo precisa ser dito,
Porque quem escuta agora talvez esteja naquele ponto em que já tentou de tudo, já fez contas inúmeras vezes, já pediu ajuda em silêncio, já chorou escondido, e mesmo assim sente que a vida financeira continua apertada, pesada, travada. E é exatamente aí que esta conversa se aprofunda, não para trazer frases bonitas, mas para tocar o ponto sensível, onde a esperança quase se apaga. Eu reconheço que existe um medo constante de não dar conta, de falhar novamente, de ver as contas chegando antes do dinheiro, de sentir vergonha por não conseguir viver com a tranquilidade que tanto desejo. E ao reconhecer isso, eu não me culpo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ensina que as provas vêm para fortalecer, nunca para destruir, e que cada dificuldade traz consigo a semente de um aprendizado necessário para a evolução do espírito. Eu lembro agora que o Evangelho nos fala sobre confiança e resignação, não como conformismo passivo, mas como força interior que sustenta o coração enquanto o caminho se reorganiza. E ao lembrar disso, eu respiro mais fundo, porque percebo que não preciso carregar o peso do mundo sozinho, que existe uma inteligência maior conduzindo tudo, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando tudo parece confuso. Neste instante, eu peço que a espiritualidade amiga se aproxime ainda mais, que os bons espíritos envolvam minha mente e meu coração, acalmando pensamentos repetitivos, afastando o pânico silencioso que surge quando penso no futuro, e trazendo aquela sensação suave de amparo que não grita, mas sustenta, que não promete facilidades, mas garante presença. Eu peço que minha fé seja fortalecida não apenas nos momentos de oração, mas principalmente quando eu me levanto para enfrentar o dia, quando preciso tomar decisões financeiras, quando sou tentado a agir pelo desespero ou pela impulsividade, porque sei que muitas dificuldades se prolongam quando ajo sem equilíbrio. E o Evangelho me ensina que a verdadeira força está no domínio de si mesmo. Que eu consiga perceber que a espiritualidade trabalha comigo e não no meu lugar, inspirando escolhas mais conscientes, ajudando-me a dizer não ao que me desequilibra, a planejar melhor, a organizar melhor, a respeitar meus limites, porque prosperidade verdadeira não nasce do excesso, mas da harmonia entre o que entra, o que sai e o que permanece. Eu peço que esta oração ajude quem escuta a perceber algo importante, que talvez ninguém nunca tenha dito com clareza, que não existe vergonha em estar passando por dificuldade financeira. Vergonha existe em desistir de crescer, aprender e tentar novamente. E que cada passo dado com honestidade, mesmo pequeno, já é uma vitória espiritual. Eu sinto que estas palavras encontram alguém que está cansado de ouvir que tudo é falta de fé, quando na verdade o problema é cansaço, desgaste emocional, sobrecarga mental, e por isso esta oração não acusa, não julga, apenas acolhe e fortalece, lembrando que o Evangelho fala de misericórdia, compreensão e amor, não de condenação. Neste momento, eu entrego à espiritualidade as preocupações que insistem em voltar mesmo depois da prece, aqueles pensamentos que surgem de madrugada, aquela sensação de aperto quando o telefone toca, aquele medo automático ao abrir uma mensagem, e peço que tudo isso seja envolvido em calma, clareza e confiança. Que eu aprenda a confiar mais no processo, mesmo quando ele parece lento, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ensina que nada acontece por acaso, e que até os atrasos têm uma função educativa, moldando a paciência, a perseverança e a maturidade espiritual. Eu peço também que a espiritualidade me ajude a ressignificar o conceito de sucesso, para que eu não me compare com a vida dos outros, com aparências que não conheço, com histórias que não sei como foram construídas, porque cada espírito tem seu próprio caminho, seu próprio ritmo e suas próprias lições, e a comparação apenas rouba a paz e enfraquece a confiança. Que eu consiga enxergar valor no esforço diário, mesmo quando os resultados ainda não aparecem, porque o Evangelho ensina que toda semente plantada com boa intenção um dia floresce, ainda que o tempo de germinação seja diferente do que eu gostaria. Eu peço que a espiritualidade abra minha mente para soluções práticas, simples, possíveis, porque às vezes fico esperando algo grandioso, quando o auxílio vem em pequenas mudanças, ajustes, conversas, reorganizações. E eu quero ter sensibilidade para perceber isso, sem desprezar o simples. Que eu aprenda a cuidar melhor do que já tenho, mesmo que seja pouco,
porque o Evangelho ensina que quem é fiel no pouco se prepara para receber mais. E isso me faz refletir profundamente sobre como tenho lidado com meus recursos, meu tempo, minha energia e minhas escolhas. Neste momento, eu sinto que quem escuta começa a se enxergar de forma diferente, não mais como alguém fracassado, mas como alguém em processo, em construção, em aprendizado. E essa mudança de olhar já começa a transformar a forma de lidar com a vida financeira. Eu peço que a espiritualidade ajude a curar feridas emocionais ligadas ao dinheiro, traumas de infância, medos herdados, crenças limitantes que dizem que prosperar é errado, difícil ou impossível, porque sei que muitas vezes a escassez começa dentro, antes de se manifestar fora. Que eu consiga libertar o coração de sentimentos de inveja, revolta ou injustiça, porque embora sejam compreensíveis, esses sentimentos me afastam da paz e dificultam a sintonia com o auxílio espiritual. E o Evangelho me ensina que o perdão, inclusive das circunstâncias, é um caminho de libertação. Eu peço que esta oração alcance aquele ponto em que a pessoa sente vontade de chorar não de desespero, mas de alívio, como se finalmente alguém estivesse colocando em palavras aquilo que sempre foi carregado em silêncio. E que esse choro, se vier, seja um sinal de limpeza interior, de abertura para o novo. Que a espiritualidade envolva este momento com serenidade, ajudando a transformar a ansiedade em confiança, o medo em cautela equilibrada, a pressa em constância, porque tudo isso constrói uma base mais firme para a melhora financeira. Eu lembro agora de um ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a lei de causa e efeito. E ao lembrar disso, eu compreendo que nada está perdido, porque novas causas podem ser criadas a partir de agora. Novas escolhas, novas atitudes, novos pensamentos, e isso me devolve o senso de controle e responsabilidade, sem culpa, sem peso excessivo. Eu escolho, neste instante, assumir minha parte com mais consciência, sem me martirizar, sem me comparar, sem me desvalorizar. Eu encerro esta oração com o coração em paz, sentindo que algo foi alinhado dentro de mim, como se um peso antigo tivesse sido colocado no lugar certo. E eu decreto, com fé serena e consciência espiritual, que este ciclo de aperto financeiro começa a se encerrar agora, porque fiz esta prece com verdade, com humildade e com confiança. E quando a alma se alinha com o bem, a vida responde. Eu sigo a partir deste momento com mais clareza, mais equilíbrio e mais esperança, sabendo que os caminhos estão sendo organizados, que as oportunidades certas começam a se aproximar, que decisões mais sábias nascem dentro de mim, e que a prosperidade possível, justa e necessária, passa a fazer parte da minha caminhada, sem medo, sem culpa e sem desespero. Eu afirmo com tranquilidade que a escassez não define mais meus dias, que aprendi, cresci e amadureci, e que agora colho os frutos desse alinhamento interior, sentindo que a vida financeira entra em um novo tempo, mais leve, mais consciente e mais estável, sustentado pela fé, pelo esforço diário e pelo amparo espiritual que nunca me faltou. Se esta oração falou com você, se em algum momento você pensou, estão falando comigo, deixe agora nos comentários a frase, eu confio em Deus, porque quando você escreve isso, você não está apenas comentando, você está selando sua fé, declarando publicamente que escolhe confiar, e declarações feitas com o coração têm força. Compartilhe esta oração com alguém que também anda carregando preocupações financeiras, porque às vezes tudo o que a pessoa precisa é ouvir exatamente essas palavras, no momento certo, e você pode ser o instrumento dessa ajuda, dessa luz e dessa virada. Se você já é inscrito neste canal, minha gratidão por caminhar junto, por confiar e por estar aqui mais uma vez fortalecendo a fé. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Este espaço existe para acolher, fortalecer e renovar. E se inscrever é uma forma de continuar recebendo orações que sustentam nos dias difíceis e fortalecem nos dias bons. Que a paz fique, que a fé permaneça e que a vida financeira comece a responder, passo a passo, a tudo o que foi plantado aqui com verdade.